Bom dia, Devocional 5h30, estamos ao vivo, hoje direto de Brasília, um friozinho aqui, muito vento, estamos agora às 5h33 da manhã, 71 mulheres aqui na sala, que Deus abençoe você que está aqui no ao vivo, que se organizou para acordar, abrir a câmera, que Deus abençoe você. Hoje, 25 de setembro, e é o tema de mendigos a reis. E quem escreveu essa devocional de hoje foi o Bispo JB. Se você acompanha ele, ou você que não é de Brasília pelo YouTube, teve um momento que ele fez uma série de ministrações sobre esse tema, de mendigos a reis. E nós temos dois textos aqui. Nós temos o texto de Provérbios 30, queria que você abrisse aí Provérbios 30, são os versículos de 21 a 23, e Romanos 8, os versículos de 14 a 17. Então, que Deus abençoe a nossa manhã. Soraya, feliz aniversário. Vamos começar esse melhor dia, né, Soraya? Lendo aqui Provérbios 30. Vamos começar com ele? Encontra aí versículo 21 a 23. No título aqui da versão A Mensagem, o título é 4 coisas intoleráveis. 3 coisas são intoleráveis demais, até mesmo para a terra. Sim, e 4 coisas balançam suas fundações. Olha aqui quais são as 4 coisas, na versão da Bíblia A Mensagem. O faxineiro que vira chefe, o insensato que fica rico, a prostituta eleita, a mulher do ano, e a namorada que toma o lugar da esposa fiel. Que pesado, né? Provérbios 30, são 4 coisas intoleráveis. Agora nós vamos para Romanos 8. Eu já deixei aberto aqui no aplicativo do meu celular. Provérbios 8 são os versículos de 14 a 17. Provérbios 8, de 14 a 17. Fala assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhas de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, também iremos participar da sua glória. Depois você lê esse Romanos 8 por completo, e ele é muito lindo. E nós vamos começar essa manhã orando ao Senhor. Fecha seus olhos aí para você orar. Senhor, muito obrigada nessa manhã por estarmos aqui na tua presença. O melhor lugar é estar aqui. Obrigada porque ao ler Romanos 8, o Senhor nos lembra que não devemos andar atemorizados. Nessa manhã nós rejeitamos, Pai, todo espírito de medo, toda situação, Senhor, que tem tirado a nossa paz, nós queremos colocar diante do Senhor e nós declaramos hoje que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder. E nós estamos aqui, Senhor, preparadas para viver esse dia extraordinário que se chama hoje. No lugar do medo, Senhor, enche o nosso coração de fé, porque, como o nosso bispo JB tanto nos lembra, a fé, o medo é a fé negativa. O medo é a fé em coisas ruins que nós acreditamos que vai acontecer. Mas nós somos surpreendidas pela tua palavra, que diz que no verdadeiro amor, que é o Senhor mesmo lança fora todo medo. E o nosso coração nessa manhã se enche de fé, porque grandes coisas o Senhor está preparando para nós. Por isso, Senhor, nós estamos aqui e já queremos te ouvir. Espírito Santo, essa devocional é tua. Toma o controle, fala conosco, dirige da maneira que você quer
amigo Espírito Santo. E nós estamos aqui, com o nosso coração aberto, com a nossa mente receptiva, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós já te agradecemos, te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Consagramos ao Senhor. Só um minutinho, meninas, que eu vou fechar um som aqui que está aberto. Pronto, já foi fechado. Bom dia, pastora Leia, com esse tema que é a carinha do nosso bispo JB, né, pastora? Bom dia, bonita. Estão me ouvindo bem? Tá perfeito, pastora. Ótimo. Cara do bispo, cara da comunidade das nações e hoje a nossa cara. Cara de cada um de nós, uma revelação especial de transformação de um ponto para outro. Quero apresentar a vocês o meu novo cenário. Estou aqui no escritório da casa. Minha irmã está vindo passar uns dias aqui em casa, então a gente liberou outro quarto para ela poder se instalar e a gente vai ficar aqui. Gente, tive que ligar o ventilador bem forte lá no quarto de jardim para ele não acordar, que a gente está do ladinho do quarto. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá E aí eu fiquei perfeito, pastora. pensando que Deus está nos dando novos ambientes, né, para esse tempo, e embora para Ele, embora para esse novo lugar, para esse novo ambiente. Olha aqui, olha para mim e presta atenção em mim, para de ficar olhando atrás, tá? Porque eu estava ontem falando com as meninas, distante, mapa, distrai os TDAH, mas você vai focar em mim, tá bom? Bom dia, bonita do YouTube. Bom dia a todo mundo que está aqui. Bom dia você que abriu aí a sua Bíblia no Romanos 8. Tem aí o Provérbios 30 para você ler depois. E se você está aqui pela primeira vez, a gente se baseia nesse livro, que é o livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Disse Carvalho, da Comunidade das Nações em Brasília. E aqui nesse grupo, aqui no ao vivo agora, eu tenho 5h40 da manhã, e muitas mulheres reunidas de várias denominações, de várias crenças, 98 mulheres, quase 100 mulheres aqui, mas daqui a pouquinho a gente ultrapassa o número de 100, que a gente vai acordando e vai vindo para cá com carinha amarrotada, né? Daqui a pouco já vou fazer um exame, então já estou pronta, bonita, já tomei banho, bonita, e já estou prontinha para sair. Acabando aqui, eu corro para o laboratório. Bora aqui falar de mendigos a reis. O texto que está aqui, que você pode ler depois todinho, que é o Provérbios 30, a gente tem aqui o 21 e ao 23, que diz assim: por três coisas se alvoroça a terra e por quatro, que não pode suportar. Pelo servo, quando reina, pelo tolo, quando vive na fartura, pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Provérbios 30, de 21 a 23. De mendigos a reis. A transformação de mendigos em reis revela o chamado de Deus para que deixemos as velhas vestes de escravidão. Eu grifei velhas vestes, porque isso aqui vai ter a ver com o que a gente vai fazer de forma prática hoje, a nossa tarefa. Então, eu grifei velhas vestes. E a transformação de mendigos em rei revela o chamado de Deus para que deixemos as velhas vestes de escravidão e a gente assuma a autoridade e identidade que Deus nos confiou, que Ele nos confiou. Em Provérbios 30, a palavra nos alerta sobre a terra estremecer quando um escravo assume o trono, sem entender que a sua posição. Saul, mesmo coroado, mesmo sendo rei, ainda se via pequeno e insignificante. Isso o levou a buscar uma aprovação constante e a ser consumido pela inveja e pela insegurança. A sua autossabotagem foi fruto de uma mentalidade de escravo que não permitiu que ele abraçasse a sua identidade real em Deus. Para viver a nossa identidade bonita, a gente precisa primeiro lidar com as amarras da alma. São as lembranças. De quais lembranças? Rejeição, sentimento de inadequação e a baixa autoestima. Foi assim com Saul. Como Saul, muitos de nós carregamos uma imagem interior distorcida, e isso reflete nas nossas ações de uma visão muito limitada. O diabo tem
uma missão, tentar nos convencer de que os nossos erros passados definem quem nós somos. Mas Deus, nessa manhã, está dizendo assim para nós: somos, cada uma de nós, as filhas amadas, criadas para sermos princesas do seu reino. É fundamental renovarmos a nossa visão, pois assim como Maxwell Maltz ensinou, a nossa autoimagem é o volante da nossa vida. Quando nos enxergamos como Deus nos vê, as nossas atitudes e comportamentos também mudam. Assim, Deus nos chama para uma nova postura, como reis, rainhas, sacerdotes. A nossa identidade em Cristo é uma ferramenta de transformação. Ao deixar para trás a mentalidade de mendiga e viver um alinhamento com a visão divina, somos capacitadas a inspirar e a transformar outras pessoas. Que possamos abrir, bonita, abrir mão das velhas lembranças e abraçar a identidade de rei em Cristo, de rainha em Cristo, sabendo que o nosso chamado é glorificar a Deus em tudo que a gente faz, refletindo a grandeza do seu reino. Amém? Quero ler esse compartilhe, porque eu não quero deixar de falar dele, eu posso me empolgar aqui e me esquecer. Olha o compartilhe. Você pode ser um cavalo de raça, mas o ambiente onde você vive pode te reduzir a ser um pônei. E eu quero inverter. Você pode ser um pônei, mas a depender do ambiente que você está, você pode se tornar um cavalo de raça. O ambiente é muito importante, ele pode te impulsionar. Então, bora aqui falar dessa coisa da transformação. Bonita, a transformação, ela é basicamente e essencialmente por dentro. O que o bispo está nos chamando aqui a atenção é de que Saul, por fora, ele era rei, mas por dentro ele tinha uma mentalidade limitada demais. O bispo tem várias mensagens a respeito da personalidade e do comportamento de Saul. E o bispo ensina para a gente o quanto ele era limitado, no sentido de não perceber o quanto ele tinha poderes como homem, como escolhido de Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel a ser escolhido para aquela nação. E ele não se posicionou, ele se ocupava com temas que não eram para ele. Como é que você sabe que uma pessoa não está no lugar de autoridade ou que não está no lugar que ela deveria? Quando ela perde energia naquilo que ela não precisa. Ele perdia energia, gente, procurando Davi noite e dia e noite, para poder acabar com a vida de Davi. E ele guardou, eu acho que o reinado de Saul foi marcado por essa perseguição obstinada que ele teve. E Davi teve uma chance tão interessante de acabar com a vida do rei, mas ele, com os princípios que ele tinha, ele não fez isso. E a gente vê uma relação tão interessante de você poder perceber onde é que você está. Se você é aquela que conduz e que preserva os seus princípios, como Davi, ou se você é aquela que se ocupa com aquilo que não importa. Aí vamos aplicar isso na nossa vida prática? Bora aqui falar da gente. Como é que está a nossa vida, como que está você todo dia se ocupando com os assuntos importantes? Aliás, a propósito, quais são os assuntos importantes do teu reino? Aquele lugar que Deus te deu como um lugar de governo. Quais são os lugares, as pautas que de verdade funcionam e precisam de você? Pastorar. Como é que eu sei que uma pauta é importante? Uma pauta é importante quando você não consegue delegar aquilo que você precisa fazer. Essa é a sua pauta, essa é a pauta prioritária, essa é a pauta importante. Se você tem uma pauta que você não consegue delegar para o marido, para os filhos, para uma diarista, para uma pessoa de fora, para alguém da família, alguma coisa que você pensa assim, não, gente, isso aqui tem que ser comigo. Quando a gente muda de casa, e a gente já viveu isso algumas vezes aqui em casa, como esposa de militar, a gente vivenciou isso algumas vezes, quando a gente vai organizar a mudança para poder ir, né, entregar para a empresa que vai levar tudo, eu tenho a impressão que algumas áreas dessa mudança só a dona da casa pode fazer. Por exemplo, tirar os documentos e guardar para poder ir na mão. Outra coisa, calcinha, sutiã,
cueca, coisas das crianças. Isso é nosso, isso não dá para você delegar para uma empresa, embora as empresas são treinadas para isso, mas isso é nosso. O que a gente vai usar na outra casa quando a gente chegar, eu não sei quem tem o hábito de mudança ou que já esteve, eu tinha uma caixa que era uma caixa do Socorro. Por quê? Eu botava bem grandão assim, ó, Caixa do Socorro, escrevia isso. Porque ali eu colocava pratos, botava talheres, botava uma panela, botava uma só. Porque se eu não me achasse nas caixas, quando a empresa colocasse lá, aquela caixa do Socorro ia me socorrer. Talvez você tenha uma estratégia de organizar pautas que dependem de você. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para você não ser mendiga, para você não mendigar a tua atenção e energia naquilo que você pode delegar, naquilo que você sabe que pode ser feito. Por exemplo, a limpeza de uma casa, é possível que você possa delegar, mas a administração dela é sua. A maneira como vai acontecer, bota esse vaso aqui, não bota esse livro aqui, essa plantinha, ela é aqui. É você que vai dar o tom. E mais do que isso, bonitas, é entender que o seu comportamento, que a sua postura de nobreza, ela está em você, foi impregnada, impressa quando você convidou Jesus Cristo para morar no seu coração e na sua vida. Ele trouxe para você a nobreza de um reino. Nós somos aqui reunidas para ouvir uma palavra de um reino. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. E o reino, a gente aprende isso na educação por princípios cristãos, que todo reino tem uma linguagem, tem um idioma, tem um rei, tem uma monarquia, né? Tem alguém que comanda, e tem um território. E esse território pode ser vários lugares. O território pode ser a minha casa, o território pode ser o meu trabalho, o território pode ser o seu ministério. Mas a maneira como você conduz nesse reino reflete muito o teu rei. E aí hoje eu quero te perguntar, você está refletindo o rei, o teu dono, o dono da tua vida, o reino de Deus dentro da sua casa e dentro das pautas que você tem batalhado? Duas coisas extremas. A posição de mendigo, e eu quero que você pense bem na figura de uma pessoa de rua que não tem casa, que não tem possibilidades, que não tem recurso, e a pessoa que está dentro de um palácio. São dois extremos. E eu quero chamar sua atenção para aquilo que o nosso texto está nos dizendo. Existem amarras da nossa alma que precisam ser desligadas. A gente precisa entender qual é a nossa identidade real em Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu só para você ter salvação e você poder convidá-lo para ser seu Senhor e Salvador. A bispa fala muito isso, gente. A bispa fala, Jesus morreu e sofreu para pagar o preço da nossa salvação primeiro e depois nos dá qualidade de vida. Nos dá qualidade de vida espiritual. Ela fala assim, nós precisamos governar aquilo que Deus nos deu. Isso é uma habilidade, um presente que Jesus conquistou na cruz por nós. Governar o lugar onde você está. Deixa eu te lembrar uma pauta que está certamente conduzindo você e atraindo você para acordar todos os dias bem cedinho para vir para cá. Essa pauta precisa ser governada pelo nosso Deus. Essa pauta precisa dar qualidade de vida para você poder entender o que ele tem a dizer a respeito disso. Eu tenho ficado constantemente com um exercício que eu quero compartilhar com você, para você poder mudar a sua mentalidade de mendiga para rainha. De vez em quando, eu fico pensando assim, qual é a opinião de Deus sobre isso? Eu pergunto dentro de mim e tento fazer um exercício para poder saber qual é a opinião de Deus sobre isso. Eu estou vivendo umas situações na faculdade nova de integração, de adaptação, e às vezes eu fico me pegando, organizando alguns pensamentos, que eu penso assim, meu Deus, mas essa não é a opinião que o Senhor tem para mim. Não, eu não vou perder tempo com isso. Gente, pensar o que Deus pensa é só para quem é nobre. Se você está ocupado aí pensando naquilo que está te desfavorecendo, você não está na nobreza. E hoje nós estamos sendo chamados para a gente poder se lembrar qual é a nossa posição nesse dia. Dia 25 de setembro. Gente, falta pouquinhos dias para terminar o setembro.
E o que é que você está fazendo com a sua vida? Qual é o lugar? Qual é a postura? Qual é o comportamento que você tem? Aí o bispo fala que a gente tem algumas amarras que a gente precisa desapegar para a nossa identidade ficar com clareza. Rejeição. Oh, meu Deus, deixa eu falar da rejeição. Se você não teve uma vivência de rejeição na infância, eu tenho a impressão que o diabo fica com artimanhas para pegar a gente na esquina e falar assim: ah, não foi, não, você não foi rejeitada quando nasceu, não, então peraí, que eu vou tirar esse marido de você. Aí esse marido que você está vivendo aí uma situação de separação, te traz uma mentira, um engano de que você foi rejeitada por ele. Deixa eu te dar uma palavra, não é sobre rejeição. É sobre Deus se manifestar numa área que talvez você não percebesse. Você vai pegar essa situação da separação e não vai se sentir coitadinha. Você vai se sentir empoderada para entender que essa situação, sim, Deus está nela. Pastora, mas eu estou chorando, as crianças estão aqui perguntando cadê o pai. Você vai dizer onde está o pai saiu de casa, ou o pai não está aqui agora. Você vai ser verdadeira com essas crianças. E você vai ser verdadeira com você mesma. Você não é resumida, você não se resume numa relação que não deu certo. A rejeição não é o seu lugar, não é o lugar do seu pensamento, não é o lugar de você se colocar. Essa pessoa que viveu com você tantos anos e talvez decidiu, estou pensando em algumas situações que eu tenho encontrado, decidiu sair de casa, isso não é uma questão do seu coração. Pergunte para Deus o que Ele quer manifestar por meio disso. A nobreza está em perceber onde o rei está e correr para lá. A nobreza está em você pensar, o diabo vai levantar e vai tentar me colocar no lugar de rejeição, mas eu sou amada, a menina dos olhos do nosso Deus. Para de se comparar, bonita, com a mulher atual do seu ex-marido. Você não precisa disso, você não precisa se ocupar a mente, o coração, a tristeza. Você é maravilhosa em tantas áreas. Deus te chama de filha. E se você é filha de um Deus maravilhoso, perfeito, cheio de habilidade, cheio de propósito, você é parecida com seu pai. Rejeição não é o seu lugar de habitação. De vez em quando você pode se sentir rejeitada, é óbvio. A gente está numa vida, num lugar que isso precisa, às vezes, até sacudir a gente, mas não é o seu padrão. Não é o seu padrão de vida. Outra coisa que a gente precisa tirar de nós, sentimentos de inadequação. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei que quando eu cheguei em Brasília, tenho uma amiga que ela conhecia bem a cidade e ela foi me apresentar a cidade. E eu me lembro que ela me levou no Biscoito Mineiro da Asa Norte, aqui em Brasília. Gente, eu achei aquele lugar tão chique, tão maravilhoso. Mulheres estão ali, elas estavam tomando chá da tarde, várias amigas tomando chá da tarde, e eu me senti tão inapropriada para aquele lugar, eu fiquei tão desconfortável para estar naquele ambiente. Talvez esse sentimento de mentira, de inadequação que você carrega, seja em relacionamento. Talvez seja num ambiente que você precisa frequentar. Gente, depois que Deus foi me curando por dentro, em me tirar do lugar de escassez para o lugar da abundância, te tirar do lugar de mendiga para o lugar de rainha, de nobreza. Gente, eu vivo lá no Biscoito Mineiro, de todos os de Brasília eu já conheço, porque o diabo não vai me dizer aonde eu vou ou não, eu vou onde eu quiser que o meu Deus me leve. E esses dias eu estava lá sentada sozinha, porque eu também vou sozinha, tá, pessoal? Para Biscoito Mineiro, eu não vou lá só com amigas, bater papo, ter hora de gabinete, não, eu vou lá sozinha. E eu sentei, gente, e fui desfrutar do ambiente que eu achava que eu era inapropriada. Talvez você olhe para um lugar e pensa, não, isso aqui não é para mim não, gente, isso aqui é muito caro. A minha mãe tinha muito isso. Não, isso não é para mim não, isso é caro demais. Como não é, gente? É caro, parcela, se organiza. Gente, quer ver um lugar que eu tomei um banho, um chá, eu fui mergulhada no lugar de abundância quando eu fiz o meu primeiro cruzeiro. E eu quero orar para que você experimente uma temporada num cruzeiro. Gente, você brinca de rica, você brinca de madame,
Todos os lugares te remetem a uma atmosfera de abundância, as conversas das pessoas, o ambiente. Gente, o chão do lugar, tem lugares que é feito de chão, de escada, de Skabarovski, daquelas pedrinhas maravilhosas, e você pensa assim, meu Deus, o Senhor me tirou do lugar, da favela do Rio de Janeiro, de Niterói, Ilha da Conceição, para sentar na mesa dos poderosos, do lugar onde um ambiente favorece você para poder gritar qual é o lugar que você pertence. Eu quero tirar você dessa manhã, dessa crença limitante de que você não está apropriada para fazer o que você tem que fazer. O sentimento de inadequação também às vezes, quando você tem a possibilidade de ser promovida e você rejeita. Bonita, não faça isso. Se você consagrou o seu lugar de atuação profissional a Deus e Ele está te trazendo a possibilidade de subir de cargo, de coordenar uma equipe, vai com medo mesmo. Não é sobre você, é sobre a dependência que você tem do Deus que te colocou nesse lugar. Então, eu quero te abrir os olhos, porque você está, sim, adequada para esse tempo, para esse lugar e para essas pessoas. E última coisa que é muito forte em nós, abaixa a autoestima. Ô, gente, olha no espelho. Olha no espelho. Você olhou no espelho hoje, de manhã? Duvido que tu não olhou, porque tu tá linda aqui. Ó, eu acordei cedo, já lavei o cabelo, já escovei o cabelo. Você escova o dente olhando no espelho? Eu faço isso. Ontem eu ouvi uma amiga, uma querida, compartilhando uma carta tão linda que ela recebeu. Tomara que ela esteja aqui, que se ela tiver... Gente, eu fiquei tão emocionada dela poder compartilhar comigo uma coisa, e eu fiquei pensando no poder do espelho. E aí ela estava me contando, né, que ela estava olhando no espelho e ela falou assim, cara, tu é bonita. Tu é bonita, tu tá com cabelo legal, sua sobrancelha tá bonita, esse óculos. Ela começou a fazer um exercício de se admirar. Mas ela não contou isso para ninguém. Fez isso sozinha, ela e o pensamento dela. E um dia Deus trouxe à tona, numa conversa, num lugar, num momento, e trouxe para ela. Eu te vi naquele dia que você se sentiu bonita. Eu estava lá do seu lado. Gente, eu chorei. Eu falei assim, o quê? Vou falar amanhã com ele, que eu tô linda, maravilhosa, para ele poder me falar que viu, me viu. Gente, Deus te vê quando você se olha no espelho e você se admira. Qual foi a última vez que você olhou no espelho, nua, e botou assim, e olhou todas as partes do seu corpo e foi grata ao seu Deus por ele ter te feito como você é? Quantas vezes? Pastora, estou conseguindo fazer as pazes com o espelho, estou acima do peso, eu estou feia, eu estou assim, sabe? Deixa eu te dar uma dica aqui especial para alguém que ficou em cima do peso por anos. Olha o que você tem de melhor e que você gosta. Esses dias eu estava falando para Edinho, fazer a bariátrica para mim, e isso não é uma apologia a isso, tá, gente? Cada um vai ter o seu caminho. Eu adoro olhar minhas mãos e meus pés, porque meus pés e minhas mãos eram muito gordinhos, eram uma mais bolinha. Meu pai falava que pareciam broas de padaria, de tão gordinho que era. E hoje, olhar as minhas mãos e olhar os meus pés, eu fico deitada na cama assistindo TV, eu esqueço que eu estou assistindo alguma coisa, olhando, admirando o meu pé. Gente, eu adoro o meu pé. Qual é a parte do corpo que você ama? Que você glorifica a Deus porque você tem o corpo que você tem. A tua autoimagem depende de você se aceitar. Hoje você vai ser liberta das amarras que te prendiam nesse pensamento de mendiga. E, finalmente, ele fala assim, o bispo fala assim, quando a gente entende quem nós somos em Jesus, quem ele diz que nós somos, essa transformação e esse apego à nossa identidade nele é uma ferramenta para você poder ser transformada. Aí, aquele lugar que você achava que era inapropriado, ele te cabe. Ele te cabe não, parece que você nasceu para ele. Quando a gente veio morar nesse condomínio aqui, eu falei com a minha mãe assim, mãe, vem me ver correndo, que eu virei rica. Porque, mãe, o ambiente é ótimo. Mãe, parece que eu já nasci aqui. E ela falou assim, você nasceu mesmo, você nunca coube aqui nesse lugar que a gente morava.
talvez você tivesse algumas sensações de que o que você carregava não lhe cabia, porque era pequeno demais. Mas aí você foi para outro extremo, porque aquilo que Deus está te dando parece que você não está pronta para receber. Deixa eu te dar uma palavra que eu tenho ouvido com frequência. Pastora, eu não me sinto merecedora. Sim, você não é merecedora, não é sobre você. Nós não somos merecedores, o mérito não é nosso. Deus, pela graça que Ele teve por nós, entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para que pela graça o merecimento viesse por nós. Então, bonita, desconstrói essa bobagem de que você não é merecedora. Não é mesmo. Mas Deus, pelo amor que Ele tem por nós, nos disse que nós merecemos o amor dele. E por causa disso, você merece o que Ele está te dando. Não é sobre o merecimento de entendimento. Será que sou merecedora de ser promovida? Claro que é, bonita. Deus te colocou nesse lugar e é sobre Ele no trono. Quando você assume o seu lugar de nobreza, você não se assenta no trono, você entrega a sua coroa para o teu rei. Quando você entende o seu lugar de nobreza, você sai desse lugar da escassez, da pedinte. Gente, eu tenho falado com muita frequência aqui que a gente tem que mudar a nossa cultura de relacionamento com o nosso Deus, parar de ficar com a listinha pedindo, 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 e a gente só desfrutar da presença. Hoje a gente vai fazer isso, hoje a gente não vai pedir. Hoje a gente só vai desfrutar da presença. Como que faz isso? Começa agradecendo, pega a sua Bíblia, começa a salmodiar, pega o seu salmo preferido, começa a ler na oração. Para de se ocupar nesse momento em que o seu devocional é só ficar falando lamúria, chorando. Olha, gente, às vezes eu fico pensando assim, gente, ainda bem, Deus, que eu não sou Deus, ainda bem. Porque eu falo assim, levanta, para, chega, que chatice, toda hora chorando. Para, levanta, sorri. Lá, vai lavar esse rosto, vai limpar essas lágrimas, bora sorrir, bora se divertir. Eu ia dizer isso, mas Deus deve rir de mim e falar assim, não, filha, tem umas que precisam chorar. E tá tudo bem, papai entende. Gente, papai entende, eu não. Eu não entendo você tá de janeiro até hoje na mesma pauta. Eu não entendo. Gente, Deus nos deu tanto conteúdo nesse ano para você sair desse lugar de mendiga, para você poder entrar no lugar de nobreza e se colocar como nobre, como princesa, como rainha. Como que você sabe que você está no lugar certo de nobreza? Quando você entende que você não precisa ficar mendigando. Presença, beijo, abraço, carinho. Nem falou comigo. Nem me olhou. Não, gente, você não precisa disso, gente. Você precisa de Deus e todas as coisas virão. Todas as coisas necessárias para a sua vida virão. Amém? Vamos orar? Nessa oração, você vai ser a rainha. Você primeiro vai agradecer a Deus pela coisa mais maravilhosa que você sabe que no seu corpo tem. Qual é a coisa mais maravilhosa? Pastora, eu não consigo ver nada. Fala aí da tua voz, fala aí do seu jeito de falar. Sabia que tem gente que tem um jeito diferente de abraço? Gente, eu estou me lembrando de uma amiga lá de Salvador, Concha, Conceição. Gente, o abraço mais delicioso da vida foi ela que me deu, que ela me dá. Adoro ir lá só por causa do abraço dela naquela igreja. Porque ela tem um abraço tão maravilhoso, ela abraça com a alma. A sensação que eu tenho é essa. Como é o seu abraço? Como é o seu toque? Como é o seu olhar? Como é o seu sorriso? E você vai agradecer a Deus. Como é o seu pé, o seu dedinho, o seu dedão? Como é a sua perna, o seu joelho, o seu cotovelo? Sabe coisas que a mídia não vai exaltar, mas que Deus te deu? Eu já te contei que uma amiga tinha muita dificuldade com o tamanho do nariz dela. E ela ficava muito chateada porque tinha um nariz grande, era pontudo. E um dia ela estava ninando o filho dela e ela colocou o nariz assim, do ladinho da orelhinha dele. Aí ela percebeu que a medida do nariz dela era exatamente o lugar, a anatomia de encaixe do ouvidinho do bebê. E ela chorou de entender que o tamanho do narizinho que ela tinha encaixava naquele bebê, naquele filho. Daí para frente, ela amou o nariz dela.
Talvez você ame a sua orelha, talvez você ame seus lábios, talvez você ame sua sobrancelha. O seu cabelo está numa boa fase. Não é que cabelo tem fase? Ele tem vida própria. Não é que às vezes seu cabelo fala assim, meu Deus, está tão bonitinho, está me obedecendo, está de parabéns. Exalta isso nessa oração. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor está nos dando uma mentalidade hoje da verdade sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tirou desse lugar de mendigância, de olhar para a nossa vida e nos acharmos inapropriadas, de olhar para a nossa vida e ficar na pauta da rejeição. Senhor, o Senhor nunca nos rejeitou. O Senhor é um Deus Pai que nos pega pelo colo. Até quando a gente erra, o Senhor nos acolhe pela tua graça e nos perdoa. Pecado nenhum define o nosso coração e a nossa vida, porque o que define o nosso nome é o Senhor e o amor que o Senhor tem por nós. Nessa manhã, nós desatamos todas as amarras da nossa alma de rejeição, desatamos todas as amarras da alma do sentimento de inadequação e desatamos todas as amarras da alma da baixa autoestima. Nós vamos encontrar um ponto em nós de olhar e desfrutar do nosso corpo. A gente vai olhar para a mão, para o dedo, a gente vai olhar para os pés, a gente vai olhar para os joelhos. Senhor, abre os nossos olhos para ver o que temos de melhor no nosso corpo, para a gente glorificar o teu nome. E nós também queremos mudar, Senhor, a cultura, porque o mendigo, ele é reconhecido e ele tem um entendimento que ele precisa pedir, pedir, pedir. E a nobreza não. A nobreza tem o pensamento de dar, dar e dar. Nós queremos mudar nossa mentalidade, a começar no nosso relacionamento de oração contigo. Nós não queremos ser esperada no nosso encontro com o Senhor, com aquela que só tem listas de pedidos. A gente quer desfrutar da tua presença, desfrutar do que o Senhor é, desfrutar do teu cheiro, da textura da tua pele, saber, ó Deus, como é o seu dedinho, como é, ó Deus, a textura do teu pé, como aquela mulher, Deus, que derramou o perfume caro. Só ela na terra pôde ver detalhes dos teus pés. Nós queremos, Senhor, ser como aquela mulher, sentar aos teus pés e olhar as delicadezas daquilo que o Senhor é. A gente não quer só te pedir, a gente quer desfrutar do ambiente da nobreza que o Senhor nos dá. Obrigada por essa manhã, no dia 25 de setembro de 2025, declarando ao reino espiritual que nessa manhã nossa mentalidade muda de mendigas para rainhas, para nobreza, e nós iremos hoje para lugares que nós nunca fomos antes. E vamos nos sentir bem estando lá, porque o Senhor nos designou a pisar em lugares nobres. Obrigada por isso. Consagramos as nossas vestes e declaramos ao reino espiritual que nós trocamos nessa manhã as vestes de mendigas para a nobreza, para rainhas, porque o nosso Deus é o nosso Rei, e nós adoramos o teu nome, porque o Senhor tem colocado sobre a nossa cabeça uma coroa, e a coroa não cabe, não combina com aquelas que ainda estão maltrapilhos. Então, nessa manhã, troca a nossa roupa, Senhor. E obrigada por esse momento de ouvir a tua voz por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bonita, eu quero te dar uma tarefa. Eu quero, junto com você, vivenciar um tempo de desapego. Vira e mexe, a bispa nos chama para esse momento no final do ano. Ela tem bem clareza no coração dela de que para o novo chegar, a gente precisa abrir espaço e tirar o velho. Eu quero te convidar a fazer uma faxina no seu armário de roupa. Tem roupa lá que você nem usa, que você não vai usar. A bispa também nos ensinou assim, ó, se você está com uma roupa guardada lá, uma hora eu uso, uma hora eu vou emagrecer, uma hora eu vou usar, uma hora eu vou fazer isso. Se está lá mais de 6 meses, essa roupa não é sua. Passa para frente. E eu quero te convidar, nesse dia, você separar um tempo, tirar roupas que não cabem mais para essa estação, para o novo tempo que você está vivendo, e você doe, você entregue isso para alguém.
você passe adiante, você abre espaço para o novo, que você tire a mentalidade desse lugar escasso para você entrar no lugar da abundância. Amém? Deus abençoe vocês, bonitas do YouTube, que o Senhor te abençoe no lugar, nos lugares altos que Ele vai te colocar e seja aí apropriada para cumprir o que Ele tem chamado você. Um beijo bem grande.